Este programa tem um oferecimento de Café Ouro Brasileiro, café em grãos para máquinas de café expresso, Móveis Rans, deixando sua casa muito mais bela. O Estação Saúde de hoje vai falar sobre a dificuldade de aprendizagem. E a nossa convidada é a psicopedagoga Isabel, que vai nos esclarecer e orientar sobre esse tema. Tudo bem, Isabel? Boa tarde, Thelma, tudo bem? Isabel, quais são as principais dificuldades de aprendizagem? Bom, são várias, mas as mais comuns é a desortografia, que é a dificuldade para escrever, a dislalia, dificuldade na fala, a desortografia, dificuldade para escrever, a descalculia, dificuldade com cálculos, e o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade. E existe diferença entre dificuldade, transtorno de aprendizagem e o distúrbio? Sim, existe. A dificuldade está ligada a problemas externos, como, por exemplo, o conteúdo da escola, a forma como o professor explica. Então, não está diretamente ao aluno, e sim como ele está aprendendo. O transtorno, a criança ela realmente tem uma dificuldade, pode estar relacionado a qualquer um daqueles sintomas que eu falei acima. E o distúrbio de aprendizagem é quando a criança realmente tem um problema neurológico e o tratamento precisa ser acompanhado com profissionais e o uso de medicamento também necessário. Dessas dificuldades, a que a gente vê aí que vem se apresentando muito é o TDAH. O que é essa doença? É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno genético, normalmente. E a criança, ela é, desde criança, superativa, agitada, não consegue se concentrar, tem muita dificuldade na aprendizagem por conta disso. E com isso, acarreta nela muitos danos na aprendizagem. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com mais orientações e dicas com a psicopedagoga Isabel. O Estação Saúde volta agora com o tema dificuldades de aprendizagem. Se você perdeu o primeiro bloco, você pode conferir também no nosso site www.estaçãosaude.blog.br. Nós estamos falando então sobre as dificuldades de aprendizagem aqui com a psicopedagoga Isabel. E uma das principais que a gente falou no bloco anterior é o TDAH. E eu gostaria que você explicasse se a hiperatividade vem associada a essa falta de atenção, Isabel. Normalmente não, Thelma, porque a agitação ela pode vir separada da falta de atenção. Mas, comumente, elas aparecem juntas. No entanto, a agitação faz com que a criança se torne o tempo todo ligada. E ela está ligada, atenta a todos os estímulos possíveis. Isso faz com que a atenção dela não fique boa, ela não consiga se concentrar no que ela esteja fazendo. Já a falta de atenção, faz com que a criança ela já fica mais baixa, mais lenta. Então, ela não consegue, parece até que vive no mundo da lua. Então, isso também faz com que ela não consiga prestar atenção como deveria, né, dentro da sala de aula. Mas, normalmente, as duas aparecem juntas, embora uma não dependa da outra.
Em outros programas aqui, que a gente já teve a participação da Isabel, ela fala de um ponto muito importante no diagnóstico do TDAH. Eu gostaria que você repetisse aqui, Isabel, como é feito o diagnóstico e quais profissionais que estão aptos para diagnosticar uma criança com TDAH. É importante que, quando os pais, ou os professores, ou qualquer pessoa ligada à criança, perceba que essa criança não está tendo um comportamento adequado, igual das outras crianças, que oriente os pais a procurar um profissional para que possa estar sendo diagnosticado a causa desses transtornos. O que é importante lembrar é que um profissional sozinho, não importa a área, ele não deve dar um diagnóstico fechado de hiperatividade. Para se dar um diagnóstico de hiperatividade, é necessário formar-se uma equipe multidisciplinar que envolva psicólogo, neurologista, o pediatra da criança e o psicopedagogo. Esta equipe junto vai fechar um relatório falando se essa criança tem ou não hiperatividade. Se a criança for diagnosticada com hiperatividade, será necessário o uso de medicamento. Se for qualquer outro tipo de transtorno, ela poderá ser tratada sem o uso de medicação. Por isso é importante que se feche com precisão um relatório para que a criança não precise fazer uso de medicamento sem a necessidade. E fazendo o diagnóstico, essa criança tem o TDAH. Como é feito o tratamento? Bom, em primeiro lugar, o psicólogo vai acompanhar a criança para que ela possa se desenvolver melhor em meio à sociedade. Porque como ela é hiperativa, ela não para quieta, ela corre para lá, corre para cá, fica difícil ela conviver em sociedade. Então, o psicólogo vai trabalhar isso. O pediatra com o psiquiatra, se for o caso que estiver envolvido, vai entrar com o medicamento e acertar a dosagem, porque é difícil também se acertar a dosagem ideal para cada criança, porque cada caso é um caso. E o psicopedagogo irá trabalhar no problema da concentração, na parte lúdica da criança, na parte de alfabetização. E tem cura o TDAH? Não, infelizmente não, Thelma. A gente vai conseguir controlar o TDAH, ele vai aprender a lidar com isso. Quando ele vai ficando maior, adolescente, adulto, ele vai aprender a lidar com esse problema, mas ele sempre vai ser mais agitado, ele sempre vai ser mais apavorado, vai estar sempre pulando de galho em galho. Isabel, quais são as situações que podem desencadear, então, a agitação e essa falta de atenção na criança? Os pais devem estar atentos com as suas crianças e observar, porque mudanças de casa, mudanças de cidade, separações, morte de um ente querido na família, reprovação, às vezes pais muito ausentes, ou pais que são muito rígidos, ou a falta de autoridade, todos esses problemas podem causar problemas com a criança. A Estação Saúde vai novamente para um breve intervalo e voltamos já com o tema dificuldades de aprendizagem. O Estação Saúde volta agora com o tema dificuldades de aprendizagem. E quem está nos orientando aqui é a psicopedagoga Isabel. Nós estamos falando agora sobre o TDAH e a Isabel vai dar agora algumas dicas aos professores. Isabel, como que os professores devem agir com as crianças que são hiperativas e desatentas? Esse é um caso sério, viu, Thelma? Porque o professor ele tem na sala de aula 30 alunos, no mínimo, e às vezes um aluno hiperativo. Então, ele tem que lidar com esse aluno de uma forma diferenciada. E se ele, no caso ele tiver mais de um aluno, ele tem que avaliar, porque cada caso é um caso, nenhum hiperativo é igual ao outro. Então, o que eu vou falar agora são algumas dicas, existem várias, que depois os telespectadores podem estar olhando no site, mas
eu tenho consciência também que nem todas o professor consegue seguir, né? Mas as que ele conseguir seguir, vai estar ajudando ele em sala de aula. Isso. Uma delas, evitar colocar o aluno sentado perto de portas e janelas, porque isso faz com que ele vá estar sempre desviando o olhar para ver o que se distrair. Isso. Fazer com que a rotina da classe seja sempre a mesma, o mais possível, porque a criança hiperativa, ela não lida muito com mudanças, ela não sabe lidar direito com mudanças. Deixar ele longe de acesso público, porque aí as pessoas, toda vez que está passando alguém, ele vai desviar a atenção para estar olhando. Escolas grandes que tem portas, janelas, então deixar ele afastado. Isso. Repetir sempre que possível as ordens e as instruções, porque já sabe que a criança ela não consegue estar atenta o tempo todo. Então repita várias vezes as ordens para que ela possa pegar em algum momento aquelas instruções. Permitir que a criança se movimente às vezes na sala de aula, isso é muito importante. Para isso, o professor pode estar fazendo com que a criança recolha os trabalhos, pedir para que ela apague o quadro, a lousa, pedir para que ela leve alguma coisa para a diretora, porque assim ela pode estar saindo da sala de aula. A criança que não consegue ficar parada. Não consegue. E o professor fazendo isso, ele vai estar ajudando a criança a se movimentar sem que ela precise estar sendo chamada a atenção. Procurar estar sempre em contato com os pais, com os profissionais que estão cuidando dessa criança, para saber o avanço, saber alguma dica de como poder estar lidando com a criança. Elogiar o aluno, as coisas positivas que ele faz, porque isso é muito importante para ele. A partir do momento que ele começa a ser elogiado, ele sente a necessidade de cada vez melhorar mais, até mesmo para poder estar recebendo esse elogio. E muitas outras, Thelma. E aí, como a Isabel falou, você vai poder pegar as dicas no www.estaçãosaude.blog.br. Quando a criança tem problema de aprendizagem, quais são as principais dificuldades que são diagnosticadas? Linguagem, na memória, na atenção e na motricidade. Com a linguagem, ela apresenta dificuldade na aquisição do vocabulário, na aquisição de contar história, ela vai ter dificuldade para relatar fatos que aconteceram na vida dela ou que estejam acontecendo. Com relação à memória, dificuldade para lembrar as coisas que ela aprende, para lembrar fatos ocorridos. Quais sinais que os pais devem observar para ver se a criança está tendo alguma dificuldade de aprendizagem, Isabel? Sim, são os principais fatos. Qual é o objetivo da psicopedagogia e como que ela pode ajudar a desenvolver a criança que apresenta as dificuldades de aprendizagem? Bom, no caso do TDAH, já ficou claro que é necessário o acompanhamento de outros profissionais, que um profissional só não vai conseguir chegar no diagnóstico, isso. Então, o psicopedagogo exerce um trabalho de muita importância, porque ele vai levar a família a uma reflexão e orientar a família em como deve ser tratado essa criança. A criança ou adolescente com o TDAH precisa ser estimulada de maneira diferenciada das outras crianças. E é através desses estímulos que o psicopedagogo provoca nela que ela vai despertar o interesse, a vontade pelo estudo, vai sentir que ela é capaz de aprender e que ela não é diferente das outras crianças. Que o que a torna diferente é o fato dela ter a necessidade de estar se movimentando o tempo todo, dela ter aquela vontade de brincar e ela não conseguir ficar parada. É isso que a torna diferente. O Estação Saúde vai chegando ao final e eu gostaria que a Isabel passasse para o pessoal de casa suas considerações finais. É importante que a família, os professores e as pessoas que estiverem ligadas às crianças se mantenham atentos a todas as atitudes e a todos os atos das suas crianças. A partir do momento que vocês notarem que esteja acontecendo alguma coisa de diferente com seu filho ou com seu aluno, procure a orientação de alguém capaz de te informar e de te ajudar a
a ajudar essa criança. É importante que os pais estejam sempre do lado dos seus filhos, que prestem atenção em como eles estão agindo, que procurem conversar com eles, porque o diálogo é o melhor caminho. E qualquer dúvida mesmo que eles tiverem, podem estar entrando em contato com um psicólogo, com um psicopedagogo, até mesmo um neurologista, o pediatra, que vai poder estar orientando e mostrando para eles um caminho que eles possam estar seguindo para poder estar ajudando o seu filho. Isabel, eu agradeço demais a sua participação e um de nossos colaboradores, que é o Café Ouro Brasileiro, faz questão de presentear você com uma belíssima cesta de café da manhã para o seu café ser todo dia muito mais gostoso. Muito obrigada, agradeço ao Café Ouro Brasileiro e vai ser muito útil porque em casa a gente toma muito café. A Estação Saúde chegou ao final. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo programa.